Sejam bem-vindos ao canal Formosa Doutrina Espírita. Ajudem este canal. Inscrevam-se, ative o sininho e curtam nossos vídeos. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Meu boa noite a todos vocês. O meu abraço fraterno a todos que acompanham nossos vídeos aí no YouTube, a todos os fiéis seguidores que nos honram e nos prestigiam esse trabalho. Meu muito grato e que bons fluidos do Mestre Jesus estejam com vocês. Também quero primar esse abraço fraternal ao grupo Caçadores de Enigmas, porque lá estão grandes amigos e apoiadores desse canal. Em primeiro lugar, um abraço ao nosso querido André Luiz, fundador dos Caçadores de Enigma, Valtemir, James, Patrick, a todos vocês. E também ligado à família, ao Paulinho Boa Pessoa, ao Paulo Boa Pessoa, a Ana da TV Tigre, também ligado àquela família linda, um abraço para vocês. Quero mandar o meu abraço também àquele parceirão de fé, ao Leandro, do canal Abutre Investigação. Quero mandar também o meu abraço à nossa Ana Paula, do canal Impressões Paranormal. Um abraço ao Alan também, à Josefina, que sempre nos cumprimenta com um cordial bom dia, boa tarde, boa noite, a Sol, enfim, a todos aí do nosso grupo, por assim dizer, dos Caçadores de Enigma. Tá bom? Hoje o nosso tema é baseado no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da obra de Allan Kardec. Nós vamos conversar sobre diferentes classes de espíritos. Quando Allan Kardec pergunta para o espírito se existe uma hierarquia entre os espíritos, se existe uma ordem hierárquica entre os espíritos. Os espíritos respondem que não necessariamente uma ordem hierárquica, mas infinitas ordens. Os espíritos, então, na segunda resposta, colocam, então, e classificam, então, para nos dar o exemplo, em 3 ordens. Eles classificam em 3 ordens de espíritos. Então, eles respondem: espíritos da primeira ordem são aqueles espíritos perfeitos, no alto grau de perfeição, aqueles espíritos que já não reencarnam mais, já são anjos de Deus, estão ao lado de Jesus. Atingiram o grau máximo da perfeição. Aí então os espíritos, em resposta a Allan Kardec, citaram os espíritos da segunda ordem, que são aqueles espíritos que atingiram a meia escala de grau de perfeição. Ou seja, atingiram 50% do grau de perfeição. Isso já é muito lindo nós refletir, né? Mas também os espíritos dizem que mesmo assim, esses espíritos que atingiram a metade de suas perfeições,
ainda não estão livres de suas provações. Ou seja, esses espíritos, mesmo tendo a metade dos graus de perfeições, são espíritos super avançados, sábios, filósofos e inteligentes, ainda não estão livres de provações. Ou seja, ainda podem reencarnar, né? Então nós lembramos do nosso, claro que temos que lembrar do nosso Chico Xavier, né? Quem sabe ele não está nessa escala dos 50%, né? Mas ainda ele vai reencarnar. O Chico Xavier vai reencarnar. Não está ele livre das provações ainda não, né? Agora vamos para o espírito da terceira ordem. Classe 3, assim dito pelos espíritos, segundo o livro dos espíritos, o classe 3. Realmente esses espíritos são maus. Mas há também entre esses espíritos que não são maus e não são bons, não fazem o bem e também não fazem o mal. Nessa ordem 3, não fazem o bem e não fazem o mal. Tem espíritos que não ajudam, não atrapalham, mas nessa mesma ordem tem espíritos muito ruins. Entre eles tem espíritos inteligentíssimos. Nós vamos refletir sobre isso. Espíritos sábios, espíritos inteligentes, capazes de interagir aqui na Terra em diversas situações. Super inteligentes. Espíritos que trazem as suas culturas. Entre esses espíritos também tem aqueles espíritos rudes, bestiais, maus, que destroem e podem destruir uma família. Espíritos, entre eles estão os espíritos obsessores também. Não simples obsessores, mas espíritos rudes mesmo. Então, os espíritos responderam a Allan Kardec e aí, entre aspas, citaram aí, classificaram 3 ordens. Não necessariamente nessa ordem, mas para responder eles classificaram em 3 ordens. 1, espíritos perfeitos. 2, espíritos quase ou em meio termo, 50% perfeito, ali já estão num grau bem avançado de evolução. E a ordem 3, que são espíritos diversos. Então, com isso, vamos refletir. Nós não podemos falar mal do espírito da primeira ordem, né? Naturalmente, são espíritos que já atingiram o seu grau máximo de perfeição. Estão lá junto de Deus. Nós também não podemos falar do espírito da segunda ordem mal, não. Porque são espíritos que atuam entre nós. E que nesse momento estão me auxiliando aqui agora nesse vídeo. São aqueles espíritos que atingiram 50% do seu grau de perfeição. Puxa! São espíritos bons que estão nesse momento atuando em várias partes do mundo. Eles estão nos hospitais, em horários disciplinados, eles estão nas casas espíritas, auxiliando as pessoas que vivem em depressão, vivem drogados, auxiliando as pessoas que são doentes e dando a elas a luz da vida, a esperança de vencer seus obstáculos. Esses espíritos estão nos ajudando em todos os lugares, pois eles estão aí para nos servir, para nos auxiliar. Esses espíritos da segunda ordem, eles estão em vários lugares. Eles estão no plano espiritual, eles estão entre os socorristas dos planos espirituais,
que ajudam a buscar aqueles irmãos que ainda estão no umbral, ainda estão apegados aos seus laços materiais. Então, esses espíritos de segunda ordem nos auxiliam em todos os sentidos, nos ajudam. E o espírito da terceira ordem, o que você acha que eles fazem? Hoje também teremos um comentário sobre uma pergunta que me fizeram no grupo, aonde veio do Cristiano, da família Big Brutus. Eu não esqueci, Cristiano. Quando você perguntou e eu não pude responder no ato e nem respondi no grupo também. Mas vou responder aqui. Você perguntou, tipo, se os espíritos, eles, quando estão ali num determinado lugar, se eles vivem uma realidade, se como eles estivessem vivos no passado, ali eles vivem. Esses espíritos são um desses que nós iremos citar, o da terceira ordem. E vamos então citar espíritos muito mais perigosos. Espíritos inteligentes para a maldade. Espíritos que atuam nas igrejas. Espíritos que influenciam a mente de grandes líderes religiosos e que trazem o poder de persuadir a seus fiéis e buscar seguidores. Eles também estão envolvidos nessas situações. Eles estão envolvidos também entre os ateus que não creem em Deus. E sem falar naqueles que creem em Deus, mas não creem na imortalidade. Eles também influenciam essas pessoas a divulgarem situações contra o espiritismo. Eles se divertem com os seres humanos. São espíritos inteligentes que trazem uma cultura muito linda, forte, mas eles empregam para persuadir o ser humano aqui na Terra a favor do mal. São espíritos tão inteligentes que, se eles fossem fazer o bem, eles seriam anjos. Estariam naqueles espíritos da primeira ordem, de tão inteligentes que são. Mas não, eles usam de sua sabedoria para influenciar o ser humano ao mal, assim como influenciam e estão entre as igrejas, para atrair seus fiéis e enganar seus seguidores. Explorar a fé cega daquele povo sofrido, que procura, em pleno momento de desespero, procura uma igreja para buscar a salvação, a cura de seus problemas. Ali estão reunidos todos esses espíritos da terceira ordem, que os espíritos citam no livro dos Espíritos. Isso sem falar também de outros espíritos que estão, agora em resposta ao Cristiano, que estão apegados ainda aos seus bens, que eram pessoas que não acreditavam na imortalidade, não acreditavam que tudo acabaria com o suicídio, não acreditavam no espíritos, não acreditavam na energia suprema universal que Deus nos deu, a energia, o sopro da vida, o espírito. Hoje eles vivem, Cristiano, eles vivem
naquela casa como se estivesse vivendo a realidade de antigamente. É bem assim, Cristiano. Para eles, a casa continua intacta. Para eles, estão todos ali, os móveis, a casa perfeita. Eles vivem assim porque eles, em função do seu apego pelaquele bem, pela paixão que eles tinham por aquele bem, eles não jamais deixariam aquele bem, aquela casa, aquela fazenda para qualquer um. Se pudessem eles em vida levar no caixão, eles levariam. Tamanho o apego que eles tinham. Então esses espíritos vivem essa mesma realidade. O dono de uma fazenda, ele está lá. Mas, num dos vídeos que eu vou postar agora, ainda no final do mês de fevereiro, vai ser sobre isso, suicídio. O suicídio de um fazendeiro. Vocês vão entender o que quer dizer plasmar o ambiente em que eles viviam. Embora nós saibamos que aquela casa está destruída, aquela casa não tem mais nada lá, destroços, restos, mas para eles plasmam aquela realidade quando desencarnam, para eles continua intacta. Eles continuam vivendo lá. São pessoas que não tinham conhecimento, eram ignorantes no primeiro sentido da palavra, ignorante, não porque eles viam, eles ouviam e não aprendiam. Não, ignorantes mesmo. Eram pessoas que tinham a pureza de não acreditar nisso. Era natural que eles não acreditassem, porque eles não tinham conhecimento. Por isso eu digo ignorante no primeiro sentido da palavra. Eu não falo de ignorante daquelas pessoas que têm a ciência, sabe que está sendo divulgado, que ninguém morre, que apenas deixamos o corpo e a energia vital de Deus segue o seu curso. Esses são ignorantes mesmo. Mas o povo, muitas vezes, daquela época, não tinha ciência do Espírito. Para eles, morriam, tudo acabavam. Então, esses são os que permanecem. Então, vamos falar aqui, infelizmente, eu acho até injusto, mas os escravos eram pessoas boas, pessoas que não tinham maldade, pessoas que trabalhavam muito, tinha honra, tinha caráter. Mas por que eles estão presos num plano físico ainda? Por quê? É injusto, não é? Mas é justamente pela ignorância de não crer no espírito que tinham, de não crer que ninguém morre. Então eles são pegos de surpresa. Quando desencarnam, eles continuam vivos. E automaticamente plasmam, segundo a vida que tinham em vivo, aquele umbral. Era como se não morresse. Tudo continua a mesma coisa. Quando só resta, muitas vezes, paredes destruídas de uma propriedade. Mas para eles continua tudo normal. Eles continuam trabalhando, eles continuam sendo maltratados, porque eles não tinham conhecimento da ciência de si próprio. E muitas vezes também havia escravos que tinham suas crenças. Seja qual for as suas crenças daquela época, candomblé,
enfim, mas eram pessoas que não acreditavam e acreditavam talvez que se morressem iriam para o céu, iriam ser salvos. Eram pessoas que acreditavam nisso. Mas aí é que está o problema. Quando desencarnam, a situação do espírito é uma só. Todos nós somos iguais perante a Deus. E é por isso que eles sofrem. Pela ignorância natural de um povo sem conhecimento. Então, esses espíritos, tudo faz parte. São espíritos bons, que não fazem o bem e não fazem o mal. Sofrem. E permanecem presos ali. E tem aqueles que eu citei antes, que são espíritos que eram ateus, que não acreditavam nem sequer em Deus. Então procuravam o suicídio para livrar-se de seus problemas, de suas aflições, de suas dívidas. Esses são os que mais sofrem. E ainda há os piores deles. Por isso que os espíritos não classificam uma ordem e colocam ali como são infinitas ordens. Porque tem aqueles espíritos também que são rudes. E quando em vida era tão apegado às suas coisas, que tinha um ciúme de qualquer coisa que possuía. E protegia-o com unhas e garras. Esses são os que mais sofrem. No livro Entre o Céu e o Inferno, de Allan Kardec, fala sobre isso. Fala de um homem que era ateu, não acreditava em nada. E ele suicidou-se. E quando, na mesa mediúnica, que ele foi evocado para a pedido de familiares, 2 anos depois da sua morte, lá em Paris, numa mesa mediúnica, numa evocação, perguntaram a ele se ele era feliz. Ele disse que não. Ele respondeu que sofria muito. Então, esse tipo de espírito são os que mais sofrem. E o que é pior ainda, quando o espírito, além de apegado a suas coisas, e quando em vida ele tinha ciúme e protegia as suas coisas com garras e dentes, com amor, esses aí então, quando são vingativos em vida, quando foram vítimas de sua própria família, que muitos se esforçaram para que ele morresse, para tomar posse de seus bens, esse espírito é o que incomoda. Porque ele vai permanecer no lugar, ele vai ser teimoso. Esse aí sim. E ele vai chegar ao ponto de não permitir que ninguém more naquele lugar. Ele vai chegar a um ponto de incomodar quem quer que seja da família ou desconhecido que vier comprar a propriedade dele. Ninguém vai conseguir ficar naquele local. Porque ele está presente ali o tempo todo, protegendo os seus bens. Esse espírito sofre muito. Em momentos em que ele pensa que é feliz, e muitas vezes ele responde, eu gosto daqui, aqui é o meu lugar, mas em outros momentos ele chora, porque ele é triste. Ele vive em um mundo em que já não faz mais parte do plano físico. E ninguém mora lá porque ele não permite. Mas vamos agora também falar de um outro espírito
nessa terceira ordem que cita no Livro dos Espíritos. Aquele espírito ruim, aquele que muitas vezes te persegue, muitas vezes da tua família, muitas vezes você, brincando, invocou numa brincadeira qualquer, numa tábua Ouija, numa brincadeira do copo. E ele então gosta da sua casa. Ele plasma dentro da sua casa, a sua própria casa, a sua própria vida. E ali ele passa a viver com você. Agora, imagina se esse espírito tem uma índole ruim e perversa. O que ele é capaz de fazer com você? A curto ou, mais provavelmente, a longo prazo. Se ele é perverso, ele é um espírito marginal, ele pode acabar com a tua vida. A longo prazo, ele pode dizimar a tua família. Ele pode colocar o teu filho nas drogas. Ele pode colocar doenças na tua vida que tu não esperava. Doenças que não eram genéticas, doenças estranhas que tu nem sonhava ter. Ele pode causar acidente entre alguém, entre você, na tua família, acidente de veículo. Ele está o tempo todo junto com você para destruir a tua vida. Esse é o espírito perverso. Deus nos livre que nenhum desses espíritos nos acompanhe. Por isso a invocação é perigosa. A invocação direta é a pior de todas. É aquela proposital, voluntária, que você provoca, você invoca. E a invocação indireta é aquela sem intenção, que você se utiliza muitas vezes por curiosidade. E muitas vezes a tua vibração é tão baixa que tu acaba atraindo um espírito para tua casa. E se ele for bom, não vai te incomodar, mas de alguma forma vai te atrapalhar. Porque se ele está aqui preso no plano físico, a energia dele é negativa. Tu não vai te sentir bem. Agora, se ele for perverso, mal, ele vai te incomodar. Ele vai a longo prazo destruir a tua família. Como eu falei antes, causar doenças, famílias que morrem em acidente e até a separação do cônjuge. Um casal, uma família que vivia feliz, de repente se separa, muitas vezes por motivos tão simples. Se separam, sofrem os filhos, as crianças de um lado. Você imagina ter um espírito desse consigo? Tudo cai, a sua vida desmorona, seus objetivos aos poucos vão definhando. Tudo que você buscou vai caindo por terra, você vai perdendo. O espírito perverso, estando na sua casa, ele é teimoso. Muitas vezes não é numa primeira obsessão que ele vai sair da sua casa. Muitas vezes é necessário 6 meses, 1 ano de um trabalho contínuo de médiuns capacitado para te ajudar. Espero que ninguém tenha esse tipo de espírito consigo. Esse é o famoso obsessor. Deus nos livre. Mas evitemos invocar. Porque quando eu falo de invocar, é invocar entidades sofredoras, entidades desconhecidas. Quando eu falo em evocar, é outra coisa. É o que fazem na mesa mediúnica. Mas eles são capacitados para evocar.
Agora, quando eu falo evocar, é evocar também espíritos bons. É evocar Jesus. Espírito superior. Evocar. Tem muitas pessoas que confundem invocar com evocar. Invocar é invocar entidades desconhecidas a entidades ruins. Invocar é participar de jogos, como o jogo do copo, tabuleiro, Ouija, e essas invocações indiretas que muitos canais fazem. Não deixa de ser invocação indireta, né? Não adianta que o espiritismo de Allan Kardec classifica assim. Não deixa de ser uma invocação. Mas que Deus proteja esse pessoal, porque eles fazem um trabalho de coração. Eles fazem um trabalho sem maldade, para buscar seus seguidores e desempenhando ali um bom trabalho, com sua capacidade. Que Deus proteja eles. Mas é uma invocação indireta? É. Agora, quando nós evocamos, evocar, eu digo, é uma coisa, é evocar Deus, é evocar Jesus, os espíritos bons para nos ajudar. Isso é evocação. E numa casa espírita, aonde se faz evocação e invocação, na mesa mediúnica, por médiuns preparados, com doutrinadores de espíritos reunidos. Pois ali pode. Então essas foram as classes de espíritos que nós viemos aqui explanar dentro do livro dos Espíritos, que são a primeira classe, espíritos 100% perfeito, espíritos bons, espíritos anjos espíritos que estão ao lado de Jesus, atingiram 100% da sua perfeição. Muitas vezes já reencarnaram, até atingir 100%. Não reencarnam mais. E a segunda ordem de espíritos que atingiram 50% de suas perfeições. Ainda estão sujeitos a passar por provações e reencarnações ainda. E são espíritos bons que estão entre nós, nos ajudando assim como estão nesse momento. E o espírito da terceira ordem, nós já citamos então para vocês que esses espíritos são diversos. Tomamos cuidado com esses espíritos. Eu desejo que todos vocês fiquem com Deus, que tenham boas evocações junto a Deus, junto a Jesus, junto ao plano espiritual superior, àqueles espíritos que nos enchem de fluidos balsâmicos de amor, paz e harmonia. É isso que eu desejo a todos vocês. E que pensem bem. Procure fazer o bem. Procure falar o bem. Nunca fale palavras negativas. Procure sempre falar palavras positivas. Do seu coração tudo aquilo que não nos convém. O mal dizer. Eu falo também sobre críticas. Todos nós somos imperfeitos. Evite criticar teu semelhante. Evite primeiro olhar suas imperfeições, porque cada um de nós tem a nossa. Quando nós não conhecemos, não devemos julgar, porque cabe a Deus julgar cada um de nós. E nós não somos nada para julgar alguém. Sempre desejo isso a todos vocês. Que o nosso Mestre Jesus esteja com todos. Encerramos aqui então essas ordens de espíritos que estão entre nós, desde os anjos, aos espíritos que estão a caminho da sua evolução espiritual. Tchau!